gostosa de se cultuar a Deus ali. Que tiene buena alabanza, esa iglesia bendecida, que es rico alabar a A Dios. igreja pode ter tudo isso e muitas coisas La mais. iglesia puede tener eso y mucho más. Mas se não for uma igreja missionária evangelística, Si no es iglesia misionera, evangelística, ela está fora, na minha opinião, pelo menos, do maior mandamento de Jesus Cristo para a igreja, en mi opinión, está fuera del mayor mandamiento de Cristo en la que iglesia. é: ide evangelizai, ide ensinai, ide pregai. Y de evangelizar, predicar y A igreja anunciar. que não é evangelística está fora dos projetos de Deus. La iglesia que no evangeliza está fuera de los preceptos de Dios. A igreja que não vai atrás das almas é uma igreja reprovada pelo Senhor. La iglesia que no va tras almas es iglesia reprobada por Dios. Se você não é um evangelista, Si no eres evangelista, se você não se importa com as almas, si no te importas con las almas, pode ter certeza que você não é uma pessoa aprovada por Deus estoy seguro ainda. que no eres persona aprobada por Dios todavía. Até que você faça a sua parte. Hasta que hagas tu parte. Deus enviou o seu único filho. Dios ha enviado a su único hijo. Quantos aqui são filhos de Deus? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Para o projeto de salvação, Deus enviou o seu único. Para el proyecto de salvación, Levante a mão de novo os que são filhos de Deus. levanten la mano quien es hijo de Dios. Os filhos de Deus foram incumbidos da missão Los hijos de Dios fueron incumbidos por la visión de levar o evangelho a toda criatura. de llevar evangelio a toda criatura. E se nós não estamos fazendo, nós estamos negando Y si no lo hacemos, estamos negando a nossa parcela de responsabilidade. nuestra parte de responsabilidad. E assumiremos a nossa parcela de culpa Y asumamos la parte de culpa por almas que não foram alcançadas no tempo, por almas que no fueron alcanzadas en que el tiempo. poderiam ter sido alcançadas. Podrían haber sido alcanzadas. Esse versículo, meus irmãos, eu estou falando do evangelismo porque é preciso falar. Hablando del evangelismo porque es necesario. Mas esse versículo é lindo, um dos mais lindos que eu conheço, Y te pasa que es uno de los más hermosos que yo conozco. porque ele fala a respeito da substituição de Cristo Porque habla sobre sustitución de Cristo em relação à nossa pessoa, en relación a nosotros. não só na morte, No solo en la muerte, mas também em coisas relacionadas a nós antes da morte, también en lo relacionado a nosotros antes de la muerte. antes da sua morte na cruz do Calvário. Antes de su muerte en la cruz del Calvario. A Bíblia Sagrada nos fala La Biblia nos habla que ele nos substitui e nos substituiu em vários sentidos da nossa vida. que nos sustituye y sustituyó en todo sentido de la vida. Quando eu era mais garotão, Cuando yo era más muchacho, eu me lembro que algumas vezes nós, jovens, crianças, estudantes, recuerdo que jóvenes, estudiantes y a niños, gente tinha aquelas briguinhas de coleguinhas, briguinhas de pessoas de classes diferentes. habían peleas de niños de clases diferentes, de Quando eu aulas, digo classe, estou dizendo escola. digo en la escuela. E tinha aquele negócio, eu vou te bater, Y dice, te voy a golpear, eu vou te pegar no final da escola. te agarro al final de la escuela. Aí sempre aparecia um herói, né? Siempre apareció un héroe. Se você vai bater nele, tem que bater em mim Si primeiro. le pegas a él, me pegarás a mí primero. Mas com o passar do tempo, as coisas foram se tornando mais Con el sérias. pasar del tiempo se hizo más serio la cosa. Ao invés de termos os nossos colegas maiores do que nós ou mais En fortes, lugar de tener compañeros más fuertes o más grandes que nosotros, passamos a ver exemplos de pessoas vemos ejemplos de gente. que foram erigidas no decorrer da história como heróis, Fueron puestos como héroes al pasar del tiempo. porque se entregaram ou se arriscaram para que outras vidas fossem Que se salvas. han arriesgado para que otros sean salvos. Temos a história de pessoas que Aí, no exemplo- tempo do nazismo, por exemplo, Ejemplos de personas en el nazismo, por ejemplo, pessoas que arriscaram as suas vidas para que outras não fossem mortas. quienes arriesgaron sus vidas para que otros no fueran asesinados. Pessoas que entregaram as suas vidas para que os seus filhos não fossem mortos. Por exemplo, temos a história de uma mãe que se queimou toda para que o seu filho não fosse queimado num fogo. Quienes entregaron sus vidas por sus hijos, como una madre que se entregó por no ser quemado su hijo en el E fuego. tantas outras histórias Y parecidas. cuánta historia parecida. E numa dessas histórias, Y en una de esas, nós temos a história de um rapaz hay la historia de un muchacho que ele tinha vergonha da sua mãe, tenía vergüenza de su madre, porque a sua mãe era desfigurada. porque su madre era desfigurada. A sua mãe tinha o seu corpo totalmente queimado. Su madre tenía el cuerpo quemado. E diz a história Y dice la historia, que essa mãe, mesmo com o seu corpo totalmente desfigurado, y su madre con su cuerpo desfigurado completo, ela trabalhava, ella trabajaba, ela levou o filho para a escola, llevó a su hijo a la escuela, ela formou o seu filho, hizo que se gradúe su hijo. e no dia da formatura do filho, o filho não a convidou para a sua formatura. Y en la graduación su hijo no le invitó a su madre a la graduación. Se envergonhava dos ferimentos que a mãe trazia no seu corpo. Se avergonzaba de las heridas que llevaba su madre en E su a mãe cuerpo. nunca havia dito a ele Y su madre nunca le había dicho a él que havia se queimado daquela forma por uma razão. que se había quemado así por un motivo. E havia se queimado daquela forma justamente Y se quemó así justamente
para proteger aquele filho ingrato para proteger ese hijo ingrato de morrer queimado pelas chamas que consumiram a casa onde moravam. de morir quemado por las llamas que E nós quemaban temos la casa. histórias semelhantes a essa, Y hay historias semejantes a estas, de diferentes maneiras, mas que se resumem na mesma de forma. varias maneras, pero se hace de la misma forma, se resumen. Pessoas que se entregaram, algumas morreram por outras, algumas se queimaram por outras. Gente que se entregó, otros se quemaron por otros. Pessoas que levaram um tiro por outras pessoas. Gente que se les dispararon por otros. Pessoas que levaram uma facada por outras pessoas. Fueron acuchilladas por otras personas. E diz a história que essa mãe Y le dice la historia que esa madre ficou aguardando terminar a festa de formatura. quedó esperando terminar la fiesta de graduación. E quando o filho saiu, ela disse: meu filho, por que você não me convidou? Cuando su hijo salió le dijo, ¿por qué no me invitaste, hijo? E as pessoas perguntaram: mas é a sua mãe, ela? Y le dijeron, pero ella es tu madre, le dijeron. E ele ficou meio sem graça. Se quedó sin saber qué decir. Né? Dijo que sí. E as pessoas ficaram todas olhando para aquela mãe, Y todos se quedaron mirando a su madre, totalmente desfigurada. totalmente desfigurada. E aquela mãe falou para o seu filho: La madre le dijo a su hijo, meu filho, eu quero que você saiba hoje, hijo, quiero que tú sepas hoy, se eu sou queimada e desfigurada assim, foi para salvar a sua vida. si soy así quemada, desfigurada, fue para salvar tu vida. Eu me queimei para que você não se queimasse. Me he quemado para que tú no te E é quemases. evidente que o clima estava formado. Evidente que el clima se había Conmoção, formado. La emoción, conmoción, tristeza, la tristeza, espanto. el espanto. Agora, meus irmãos, quando a Bíblia... A gente se comove com essa história, não é? Como vemos con esa historia, no es así. Agora, quando a Bíblia Sagrada diz que Deus amou você de tal maneira Cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo de tal forma que enviou o seu Filho para morrer por você na cruz do que ha Calvário. enviado a su hijo por morir por ti en la cruz del Eu não sei Calvario. por que você não se comove. No sé por qué tú no te conmueves. Como você às vezes se comove com histórias como essa que eu acabei de contar. Como a veces te conmueves con historias como las que acabo de contar. Porque o sofrimento de Jesus Cristo, Porque el sufrimiento de Cristo Jesús, o desfiguramento que ele el sofreu, desfiguramiento que él sufrió, a humilhação que ele la passou, humillación que atravesó, foi maior do que qualquer sofrimento que um ser humano pudesse suportar. fue más que cualquier sufrimiento que el ser humano podría soportar. Principalmente porque ele era Deus, Principalmente porque él era Dios. porque ele era rei, Porque él era un rey. rei de reis e senhor dos senhores. Rey de reyes, señor de Mas não señores. teve por usurpação ser como Deus. Pero no usurpó ser como Dios. Antes entregou-se a si mesmo Antes se entregó a sí mismo. para que você pudesse ter a vida, tú puedas tener la vida. para que você pudesse ter a reconciliação com Deus. Que puedas tener reconciliación con Dios. Nesse dia do evangelismo mundial, quero dizer a você En este día de evangelismo mundial quiero deciros, que desde a queda do homem no jardim do Éden, desde la caída del hombre en el jardín del Edén, Deus tem trabalhado e tem se movido para resgatar você, Dios ha trabajado y se ha movido para rescatarte. apesar de toda oposição satânica diabólica. A pesar de toda oposición satánica y diabólica. Tudo que Deus tem feito, Todo lo que Dios ha hecho, Deus tem feito para alcançar você. lo ha hecho para alcanzarte. Eu posso dizer então, Puedo decir entonces, para você que se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo, tú que te avergüenzas del evangelio de Cristo, para Jesús, você que não valoriza o sacrifício de Jesus que Cristo, no le das valor al sacrificio Ele de mesmo Cristo, está dizendo a você: Él mismo te dice a ti, se eu morri na cruz do Calvário, si he muerto en la cruz del Calvario, foi por você. fue por usted, Foi por causa de você que eu morri ali. fue por ti que he muerto, Foi por sua causa. fue por causa tuya, Eu fui enviado pelo Pai por Envia- causa de você. enviado por el Padre por causa de ti. Uma certa ocasião, meus irmãos, En cierta ocasión, hermanos uma míos, coisa boba de criança, algo bobo de niño, mas a gente guarda. pero lo guardamos. A minha mãe, Mi madre, nós crescemos numa família pobre. crecimos en familia pobre. E minha mãe separava um dinheirinho para comprar as coisas da semana, as coisas do Mi mês. mami apartaba un dinero para las compras del mes. E a gente morava no interior de São Paulo e passava aqueles vendedores de quebra-queixo. Íbamos a la Quem ciudad, sabe o que é quebra-queixo aí, veíamos levanta a mão. unos dulces duros. Hoje a gente tem chocolate, né? Hoy hay chocolate, ¿no es así? Prestígio. Y prestigios. Doce diferente. Naquele tempo era quebra-queixo. Otro tipo de nombre. En ese tiempo era un dulce Era um tipo de um duro. açúcar com cocada, uma coisa assim. Azúcar con coco. E quebrava queixo mesmo. Y era duro y cargaba la quijada. E eu cheguei pro meu irmão e falei, mentindo, eu era pequenininho, eu tinha uns 6 anos mais ou menos. Yo chiquito le dije a mi Falei pro hermano, meu irmão, olha, le dije, mira, a mi hermano, a mãe falou que você pode pegar todo aquele dinheiro ali e comprar de quebra-queixo. la mamá dijo que puedes comprar, pegar esa plata, agarrar y comprar los quebraquesos. E o meu las irmão quijadas.
de certa forma, acho que ele sabia que eu não estava falando a verdade, eu era pequeno, né? Mas ele estava querendo comer quebra-queixo também. Mi hermano sabía que no estaba de alguna forma hablando la verdad, pero Ele quería foi también lá e comer. comprou um quebra-queixo com dinheiro. Fue y compró los que rompequijadas. Mas con era la plata. quebra-queixo para todo lado. Pero era quebraquijadas por todo lado. E a gente comeu o quebra-queixo. Y comimos ese dulce. E o meu irmão, ainda cheio de boa vontade, deixou um pouquinho para minha mãe, Mi que hermano tinha saído. dejó un poquito para mi madre que había Isso aqui salido. é para a mãe. Eso aquí es para la mamá. A minha mãe chegou. Mi madre llegó. Mas que festa é essa? Pero qué fiesta es esta. Mas mãe, a senhora falou que podia comprar o quebra-queixo. Eu não falei A nada. mí, pero dijiste que podría comprarlo. No dije nada, él decía. Minha mãe deu uma surrazinha no meu irmão. Deu Minha naquele madre- tempo aquelas surras de mãe, né? Le dio una él Meu irmão recibió apanhou paliza. por minha causa. Recibió paliza por mi culpa. A culpa foi minha. La culpa fue mía. Então, por minha causa, Por causa mía, ele acabou apanhando. recibió la paliza. E ele me falou depois, tá vendo? Apanhei por causa de Me você. dijo después, mira, fue por causa de ti. Jesus está dizendo para você, eu sofri o meu sofrimento por causa de você. Jesús te dice, fue por causa E de não foi ti. por causa de um quebra-queixo, não. Foi por causa da sua vida. No por causa de un caramelo, por causa de tu vida. Foi por causa da sua reconciliação com Por Deus. causa de tu reconciliación con Dios. Deus amou você de uma maneira sem medida para que se você Dios te amó de una forma sin medida para que usted, acreditasse naquele que Ele enviou, você pudesse ter a vida eterna. E por que você não aceita isso? que a través del que envió tengas vida eterna. Y Por creas eso. causa de você, Deus enviou o seu Filho. Por causa de ti Dios ha enviado su Hijo. Por causa de você, Jesus nasceu de uma forma tão complicada, né, meus Por causa de ti irmãos? Jesús nació de forma tan complicada, ¿no es así, No hermano? Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 1 até o 7. A Lucas 2, del 1 hasta el 7, A Bíblia Sagrada fala um pouquinho das circunstâncias do nascimento de Cristo. habla sobre circunstancias del nacimiento de Cristo. Nós temos hoje bastante simpatia. Vemos hoy bastante simpatía. Às vezes nós vemos crianças que são colhidas nas ruas Niños que son levantados en las e calles. nos traz uma comoção mesmo, Y né? traen conmoción, ¿es así? Crianças que são abandonadas, Niños que son abandonados. algumas nascem nos becos Unos nacen en los huecos. e as mães deixam lá Las madres los dejan allí. e são Y encontradas son e encontrados. causam uma comoção nacional e até mundial. Causa conmoción mundial hasta nacional. Mas não se compara isso ao nascimento de Cristo. Pero no se compara el nacimiento de Cristo. O Senhor Jesus, para nascer, nasceu numa situação complicada. Jesús para nacer nació en una situación complicada. Era uma noite fria, Era una noche fría. não havia estalagem, não havia lugar para que ele No había nascesse. instalación, lugar para que él nazca. E a Bíblia Sagrada nos diz que praticamente ele nasceu num estábulo. La Biblia dice que él nació en un Você vai establo. dizer, mas que diferença faz nascer num estábulo? Miras, pero qué diferencia habrá Y nacer nació en un en un establo? beco. En un hueco. A diferença está em quem nasceu. La diferencia es quién nació. Não estava nascendo qualquer pessoa, estava nascendo o Filho de No Deus. nació cualquier persona sino el Hijo de Por Dios. você ele se humilhou desde o momento do seu nascimento. Por ti se humilló desde que nació. Nascendo da forma que nasceu. Naciendo así como nació. Se humilhou no seu nascimento. Se humilló en su nacimiento. Nascendo de uma forma bastante, eu diria até comovente. Naciendo de una forma Mas conmovedora. acima de tudo, bastante humilhante. Más que todo humillante. Para aquele que era o Filho de Deus. Para el que era el Hijo de Dios. Foi por causa de você. Fue por causa de ti. Foi por minha causa também. Fue por mi causa también. Eu fiz um hino chamado Foi por Você Também, que a Débora gravou. Hice una alabanza llamada Fue por usted Então también. foi por todos nós, foi por mim, mas foi por você Fue também. por todos, por mí, por usted también. Por causa de todos Por nós. causa de todos nosotros. O Senhor Jesus sofreu os sofrimentos que sofreu. Cristo sufrió los sufrimientos que Eu sufrió. gostaria que você, dá até para meditar, deixei marcado na minha Bíblia, Gustaría que me viste, se ha quedado marcado en mi vida. observasse comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo Es en 53. Isaías capítulo 53. Diz a Bíblia, Dice la Biblia, só para você ver o que ele sofreu por você. para que veas lo que él ha sufrido por ti, Era desprezado, fue despreciado. o mais indigno entre os Más homens, indigno entre los hombres fue. homem de dores, Hombre de dolores. experimentado nos trabalhos, Experimentaba en trabajos. e como um de quem os homens escondiam o rosto. Como uno de los que los hombres escondían el rostro. Era desprezado, Era despreciado. e não fizemos dele caso algum. Y no le hicimos algún caso. É verdade. Es verdad. Muitos continuam não fazendo caso algum dele. Muchos siguen sin hacerle caso hasta hoy. Fazem, às vezes, tanta menção e fazem caso de novelas, Tanta mención y hacen casos de novelas, comediantes. comediantes. Eles chamam de Ellos le llaman meu ídolo. le llaman ídolo. Eu sou fã de não sei quem. Soy fan de no sé quién.
Mas continuam fazendo pouco caso daquele que se entregou para que você pudesse herdar a vida eterna. Pero siguen sin hacer caso a aquel que se ha entregado para que tengas vida Quando eu eterna. digo a você, mesmo antes da sua morte, Cuando te digo, aunque antes de tu muerte, Ele tomou sobre si as nossas, as suas Él enfermidades. llevó sobre sí tus enfermedades. Andou pela terra curando, diz a Bíblia, e a sua fama se espalhou como um homem que curava enfermos. Fue por la tierra sanando a los enfermos. É evidente que Ele tem prazer em curar você. Es evidente que se complace en sanarte. As nossas dores Ele levou sobre si. Nuestros dolores llevó en sí mismo. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Lo repudiamos por afligido